Vamos falar do dimensionamento, como começa. Então, ontem a gente falou que as construções, como enfim, todo aquele conceito. Agora, eu preciso saber e dimensionar quais vão ser as resistências de bloco, de argamassa, enfim, que eu vou utilizar na minha edificação. Quando você vai comprar lá, vai na fábrica de bloco comprar, uma das coisas que eles vão te perguntar é qual que é a resistência do bloco que você precisa. Isso a gente chama de FBK, né? Resistência à compressão do bloco. Tudo bem, eu vou explicar já toda essa sopinha de letras para vocês. Mas não é difícil lembrar, né? Bom, eu preciso chegar porque a obra compra esses materiais numa resistência específica. Então, por exemplo, existem blocos a partir de 3 MPa, 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa. De concreto, a gente tem até 34 MPa no mercado. O cerâmico, normalmente, você vai achar 10, 12, mas alguns fabricantes têm resistência ainda maiores disponíveis. Você precisa saber qual comprar. É claro, quanto maior a resistência, mais caro é. Por isso que tem que dimensionar certinho. Tudo bem? Então, quando eu começo a dimensionar, a primeira coisa que a gente faz, independente do tipo de estrutura, é definir as reações das lajes nas paredes. Se eu tenho uma laje maciça, que é esse caso aqui, isso serve para concreto armado ainda. Até então, não muda nada do concreto. A gente faz as chamadas charneiras, né? Com os ângulos das charneiras aqui. Se eu tenho engaste, ângulo de 60 graus, se eu tenho apoio 30, se os dois são livres, né? Ou apoio 30-30. Mas isso é a distribuição de carga de uma charneira plástica de concreto armado. Tá? Eu calculo os triângulozinhos, multiplico a carga dessa laje, incluindo o peso próprio, por essa área de influência. Isso se for laje maciça. Se for laje treliçada, muda um pouquinho esse comportamento. Né? Então, por exemplo, imagina que uma laje treliçada apoiada nesse sentido. Tá? Mais ou menos metade dessa laje vem para R7 e outra metade vem para R6. E bem pouquinho vai para R2 e para R4. Por isso que a laje maciça, do ponto de vista de distribuição de carregamento, independente de ser alvenaria estrutural, de ser do concreto armado, ela é melhor, né? Só que para a obra sai mais caro. Por isso que edificações de menor porte, normalmente a gente utiliza laje treliçada, a comum, para economizar em forma. Mas já entenda que muda a distribuição dos carregamentos dela nos apoios. Quem que são os apoios? São as alvenarias. Então, aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou fazendo, em cada R desse é uma parede. Cada Rzinho desse é uma parede. Então, por exemplo, essa parede R1 está recebendo a carga dessa laje vezes essa área de influência. E aí nós chegamos enquanto está chegando de laje na parede. Tá? Aí eu somo mais a carga da própria parede.